Atenção, esse vídeo não é recomendado para menores de 16 anos. Contém cenas fortes. Fala, amigos da arte, tudo bem com vocês? Já que hoje é o Dia das Bruxas ou Noite de Halloween, como é conhecido em todo mundo, em vez de doces ou travessuras, no Papo de Balão de hoje vamos relembrar 7 balões marcantes que tiveram suas decorações inspiradas em filmes de terror. Yo, man, it's cool. It's cool, man. It's cool. Já que hoje é o Dia das Bruxas ou Noite de Halloween, como é conhecido em todo mundo, em vez de doces ou travessuras, no Papo de Balão de hoje vamos relembrar 7 balões marcantes que tiveram suas decorações inspiradas em filmes de terror. Em 1 minuto, no Papo de Balão. Opa, pera aí que eu pus a fita errada. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver essa aqui, pronto. Os filmes de terror ou scary movies, o nome verdadeiro desse tipo de filme, já existiam desde o começo do cinema. Mas foi nos anos de 1970 e principalmente nos anos de 1980 que eles começaram a se popularizar, com um estilo chamado slasher, que em português a gente traduz para sangue pra tudo quanto é lado, sabe? Foi nessa época também que nossos queridos e amados balões também começaram a ficar populares, e assim como tantos balões que são inesquecíveis até hoje, os filmes de terror sempre fazem parte de nossas memórias, mesmo que nem todas sejam tão boas assim. Desde o começo do balão moderno, praticamente tudo que era assunto no momento sempre aparecia em algum balão, bandeira ou armação. Mas curiosamente, balões com decorações inspiradas em personagens tão populares como os de filmes de terror quase nunca eram vistos. E olha que eu procurei, hein? Agora, aterrorizante mesmo é você não deixar o seu like no vídeo. Aproveita que ninguém ainda não tocou a sua campainha para pedir um doce e lasca o dedo no botão. E se não for inscrito, já se inscreve no canal, senão eu vou lançar uma maldição e Todos os seus balões vão queimar nas guias. Por toda a história do cinema, filmes de terror fizeram com que serial killers se tornassem verdadeiros clássicos e se arrastam por décadas. E deixavam muitos de nós, depois de ver uma fita VHS alugada na locadora do bairro com tanto medo, que tínhamos que dormir no meio dos nossos pais e cortar o barato deles, se é que me entenderam. Já no mundo do balão da era da internet, vira e mexe aparece um balão com um ou mais desses personagens clássicos e assustadores, e o primeiro da nossa lista é o modelado de 24 metros da Estágio e Arte Proibida. Solto em 2006 pela Estágio do nosso saudoso Pedrão e do meu querido amigo Kaká em parceria com a Arte Proibida, fizeram uma justa homenagem para José Mojica Marins, o eterno Zé do Caixão, o pai do cinema de terror brasileiro. Você lembra dele? O Zé do Caixão, que é conhecido nos países de língua inglesa como Coffin Joe, é um agente funerário meio doidão e sádico que passa a vida inteira atrás de uma mulher perfeita. E na busca por essa mulher está sempre disposto a matar quem cruza o seu caminho. Criado em 1963, baseado numa figura vinda de um pesadelo do cineasta José Mojica Marins, ele apareceu pela primeira vez no filme A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 1964, e em 12 filmes se tornou uma figura da cultura pop de grande importância para o cinema nacional, graças a vários prêmios internacionais que conquistou em filmes com um misterioso personagem de unhas grandes. Ele morreu no dia 19 de fevereiro de 2020, aos 83 anos, após ficar quase um mês internado para tratar de uma broncopneumonia.
A história desse balão nasceu no final de 2004, quando a galera da Stars conheceu o pessoal da Arte Proibida e decidiram fazer um balão juntos. Com a ideia até então inédita do Pedrão e desenhos do Coquinho, o belo modelado de 24 metros foi feito em pouco mais de 1 ano e meio e subiu na manhã de 26 de agosto de 2006 de Ipelândia, levando uma bela bandeira de 42 por 53 metros. Depois de mais de 3 horas de voo, ele caiu em uma área de mata fechada na região da Riviera de São Lourenço, no litoral norte de São Paulo, sobre árvores, e não teve como resgatá-lo. Uma história bem legal em torno desse balão é que um tempo depois eles conheceram pessoalmente o Zé Mojica e ele ficou muito feliz com a homenagem. Eles o presentearam com pôsteres e vídeos do balão e ele lhes autografou um pôster e deixou uma dedicatória para as duas turmas. Em 2004, os australianos James Wan e Lew Heinel surpreenderam os fãs de terror com um novo conceito dentro do gênero. Eles apresentaram no festival Sundance um projeto minúsculo, tendo custado pouco mais de $1 milhão e filmado em 18 dias, chamado Sol, que no Brasil foi batizado de Jogos Mortais. A história gira em torno do assassino Jigsaw, codinome de John Kramer, que sequestra suas vítimas e organiza gincanas brutais com elas. Tendo cometido atos imorais no passado, essas pessoas devem praticar crimes bárbaros uns contra os outros para serem salvos, numa tentativa de reabilitá-los, digamos assim, através do trauma. Tão famoso quanto o John é o seu boneco Billy, que seria presente para o seu filho, mas a sua esposa grávida perdeu o bebê após ser atingida na barriga por ficar atrás de uma porta de hospital e empurrada por um viciado em drogas. A raiva de John por ter perdido seu filho foi um dos principais motivos para cometer os crimes e a criação do boneco como instrutor de suas vítimas. As cenas de tortura punitiva e cruel chocaram os espectadores em todo o mundo e garantiram mais de $1 bilhão à série, que tem até agora 10 filmes. Depois de assistir o primeiro filme, o meu querido amigo Felipe da Emenda teve a ideia de fazer um balão com esse tema dos Jogos Mortais. Como já pretendia fazer uma armação e já até tinha um modelado de 16 metros cortado, decidiu que era a hora certa. Nessa época, o Armando, que fazia parte da turma, iria fazer uma viagem de navio e apostou um trufe de 18 cortado com o Felipe. A viagem duraria 7 dias, e se ele fechasse e cintasse o 16 em uma semana, o trufe seria o prêmio. Olá, eu sou o Billy Baloeiro. Se você está vendo este vídeo, você é um baloeiro de sorte. Significa que você passou de etapa. Sua próxima missão é curtir o vídeo e aguardar novas instruções. E foi isso que aconteceu. Em 7 dias o balão estava pronto e o Felipe ganhou a aposta. Com o projeto do balão feito pelo Dudu da Raio do Sol e do Ligeirinho das Altas Horas, que também decorou o balão, em pouco mais de 3 meses tudo estava pronto. A soltura na noite de 20 de maio de 2008, uma terça-feira, foi de um campo em Santana do Parnaíba. O balão saiu bem devagar, a armação enroscou em árvores e tiveram que cortá-la. Depois o balão cruzou toda a cidade e caiu em uma fábrica em Mauá. Pouco tempo depois ele subiu novamente com fogos, e também à noite. Além de ter sido o primeiro balão feito com esse tema, temos ainda mais 2 curiosidades que envolvem esse balão. A primeira é que, logo após acabarem tudo, precisavam marcar a malha da armação, mas por diversos motivos ninguém podia ajudar, e o Felipe recorreu a 3 amigas que nem baloeiras eram, a Tami, a Karine e a Karina, que passaram o fim de semana inteiro marcando a rede com ele, e tempos depois, 2 delas se casaram com baloeiros. A outra é mais engraçada ainda. Quando chegaram na noite da véspera da data programada para a soltura, ao avistar o campo de cima do morro, parecia um enorme descampado de grama bem baixinha. Isso para quem solta painel é uma maravilha, né? Melhor do que nada. Quando amanheceu, eles foram descer para o campo para montar a armação, e quando chegaram, aquela grama baixinha, verdinha e maravilhosa, na verdade era um matagal com mais de 2 metros de altura. É, vocês me falaram agora, que merda, hein? Obviamente eles tiveram que cancelar tudo e depois de pagar um cara para passar o trator lá, o balão subiu na semana seguinte. O terceiro balão de hoje é o modelado de 24 metros da Gênios da Vila Ema, solto em fevereiro de 2011 e trouxe uma coletânea de personagens clássicos dos filmes de terror, que sempre estão presentes em muitos balões até hoje, e vamos escolher a história do assustador Chuck, o boneco assassino. Child Display, ou Brinquedo Assassino aqui no Brasil, foi criado pelo norte-americano Don Mancini e o seu primeiro filme foi lançado em 1988. Ele conta como um serial killer chamado Charles Lee Ray se tornou o boneco Chuck, que numa tradução direta significa Pequeno Charles, tipo Zezinho, Toninho, Paulinho aqui no Brasil. Ele morreu em uma loja de brinquedos depois de ser traído pelo seu comparsa Ed, que foge desesperado sem ele, e Charles acaba sendo baleado pelo detetive Mike Norris.
Ao perceber que estava morrendo em decorrência dos tiros, na ausência de outras pessoas por perto, ele puxa um dos bonecos da prateleira e começa o seu ritual de transferência de alma que foi ensinada por seu instrutor de voodoo para que ele possa viver no corpinho do boneco, podendo assim continuar o seu legado de mortes e concluir a sua vingança contra o traidor Ed e o policial que o matou. A série tem até agora 8 filmes de grande sucesso, e você sabia que o nome do serial killer Charles Lee Ray é uma combinação do nome de 3 assassinos famosos da vida real? Charles é uma referência a Charles Manson, o famoso assassino e líder da família Manson, uma seita que aterrorizou os Estados Unidos na década de 1960. Seus seguidores cometeram furtos, assaltos e assassinatos para iniciar uma guerra interna no país. O nome do meio Lee vem de Lee Harvey Oswald, um fuzileiro naval americano que se refugiou na União Soviética e retornou nos Estados Unidos nos anos de 1960 e, segundo as investigações, planejou e executou o disparo que assassinou o presidente John F. Kennedy durante um desfile em Dallas na manhã de 22 de novembro de 1963. Lee morreu 2 dias depois, quando Jack Ruby, um dono de puteiro que queria vingar a nação e ficar famoso, atirou em Lee durante a sua transferência para uma outra prisão. E o Ray vem de James Earl Ray, o homem que atirou em Martin Luther King Jr., resultando na morte do pastor, ativista político, vencedor do Nobel da Paz e líder do movimento racial nos Estados Unidos em 4 de abril de 1968. O assassino conseguiu evitar a cadeira elétrica, mas foi condenado a 99 anos de prisão, tendo morrido em 1998. Já a história do boneco em si é ainda mais macabra, por ter sido inspirada em Robert the Doll, um boneco de pano que tem o tamanho de uma criança e foi presente de aniversário para o americano Robert Eugene Otto, em 1904. Diz a história que eles eram inseparáveis, com o menino carregando o boneco para tudo quanto era canto. Entretanto, seus pais ouviam o menino conversando com a figura com 2 vozes diferentes e eles acreditavam ser o próprio Eugene atuando. Porém, o menino passou a ter pesadelos e sempre culpava o boneco quando alguns dos seus pertences eram encontrados jogados pelo chão da casa. Quando cresceu, Otto se casou e, como tinha medo do boneco, sua esposa pediu que o guardasse em um cômodo separado. Então começaram a surgir as histórias de crianças que viam o boneco andando sozinho pela casa e fazendo caras estranhas para elas pela janela. Em 1974, Otto faleceu e 2 anos depois a sua esposa também morreu. A casa foi vendida para Myrtle Reuter e por 20 anos ela trancou o boneco no sótão, mas relatava ouvir passos e risos estranhos pela casa. Ela também afirmou que teria visto o brinquedo fazer cara de raiva quando falou mal do falecido Otto. Em 1994, após afirmar que o boneco teria perseguido sua filha e torturado a própria Myrtle, a mulher o doou para o Museu de East Martello, na Flórida, alegando que o boneco era mal assombrado e deveria ser guardado de uma forma que não conseguisse escapar. Depois de um tempo guardado no porão do museu, ele foi colocado em exposição dentro de uma caixa de vidro e os visitantes da instituição passaram a visitá-lo com frequência. De acordo com o folclore local, o boneco teria sido amaldiçoado por um tipo de voodoo das Bahamas e que foi dado de presente a Otto por um menino que teria sido destratado por ele. Muitos dos visitantes do museu, após tirarem sarro ou desrespeitarem o boneco, relatam que foram punidos com acidentes de carro, ossos quebrados, perdas de emprego, divórcios e por aí vai. Anualmente, o museu recebe centenas de cartas com pedidos de desculpas destas pessoas ao boneco, e o próprio museu passou a sugerir que os interessados devem se apresentar e pedir respeitosamente ao próprio boneco a permissão para tirar fotos. Que doideira, hein? Já o balão da Gênios da Vila Ema, a ideia de fazer esse balão nasceu depois que viram um projeto, que era para um balão de 20 metros em um site do Aleda Sando Mosaico. Eles gostaram e depois de plotar o gomo taqueado, perceberam que os tacos ficaram muito pequenos. Aí optaram em aumentar para 24 metros, usar apenas os quadros do projeto original e o fininho da Gênios bolou o resto da decoração. Em um ano tudo ficou pronto e o balão subiu de um sítio em Santa Isabel levando a bandeira de 45 por 64 na manhã de 6 de fevereiro de 2011. Ele caiu sobre árvores na região de Mogi das Cruzes e queimou. O quarto balão da nossa lista é, para mim, o mais bonito e criativo de todos, o truque de 20 metros dos 13, solto em maio de 2017. Assim como no balão da Gênios, trouxe um personagem em cada quadro e vamos escolher o Pinhead de Hellraiser, renascido do inferno. Hellraiser foi criado pelo britânico Clive Barker e o primeiro filme da série de 11 filmes foi lançado em 1987 e fez de Pinhead, o líder dos Cenobitas, um vilão dos filmes de terror tão icônico quanto Freddy Krueger ou Jason Voorhees. Pinhead foi um soldado britânico que serviu na Primeira Guerra Mundial, chamado Elliot Spencer. No entanto, após ver os companheiros morrerem em batalha, teve a fé interrompida, o levando a experimentar a tortura. Então ele se torna parte dos Cenobitas, uma raça interdimensional que, quando convocada à Terra, trazem o que para eles é visto como prazer, mas para os humanos é dor e sofrimento.
Os cenobitas são considerados demônios e pertencem a um círculo muito particular do inferno, sendo servos da Ordem de Gash. No primeiro filme, Frank é um tarado sexual que busca uma nova experiência comprando um belo e intrigante cubo de quebra-cabeças, tipo cubo mágico, que se chama Lament Configuration, em tradução livre, configuração de lamento. Que criatividade, hein? Oi, pode deixar. Esse cubo abre as portas do próprio inferno e é o convocador dos cenobitas. Ao resolver o enigma e abrir as portas do inferno, Larry morre e, vários anos depois, seu irmão volta para a casa da família que estava fechada até então. Pouco depois, um acidente faz o sangue de Larry cair sobre o chão do sótão, fazendo com que ocorra a ressurreição de Frank, porém o corpo dele estava incompleto, e com a ajuda de Julia, que é a esposa do Larry e ex-amante de Frank, ela sai seduzindo homens pela cidade e levando-os até a casa para serem mortos por Frank, e após beber o sangue de cada vítima, ele vai recuperando seu aspecto humano. Pouco depois de soltarem um peão de 33 metros em 2015, eles decidiram fazer um fogueteiro diurno. Eles estavam de olho em um leque que ilustrava um homem vestindo uma máscara de proteção contra gás, mas quando foram comprar, ele já tinha sido vendido. Aí pediram para o Dudu criar um leque baseado em filmes de terror. Depois de 4 meses de confecção e 1 ano comprando a carga, que tinha 240 dúzias de cortadinhos, 30 de rojões de vara, 2.000 bombas batom, 2 latas de fumaça e 6 paraquedas, ele subiu na manhã de 27 de maio de 2017 de um sítio em Mariporã, numa manhã cheia de névoa, o que deixou o clima tão assustador quanto os desenhos do balão. Além da beleza do balão, ele ficou marcado pelas enormes cabeças de isopor esculpidas pelo Ferretti, ilustrando caricaturas dos personagens presentes no balão, que eram Freddy Krueger, o Jason, o Pinhead e o Billy dos Jogos Mortais, que no projeto original seriam as próprias gaiolas, mas eles ficaram com medo delas pegarem fogo quando os fogos fossem acionados e poderia despencar tudo, então eles optaram em colocá-las em cima de cada uma das 4 gaiolas como adereço. Para finalizar a história, mas não o mistério, o balão sumiu na névoa e até hoje não sabem onde ele foi parar. O número 5 da nossa lista é sem dúvidas um dos personagens de filmes de terror mais visto em balões, e entre tantos é óbvio que eu escolheria o pondelado de 24 metros do meu parceiro Grilo, feito em parceria com meu outro brother, o Bolacha, que foi solto em julho de 2018 e tinha o rosto do Freddy Krueger estampado no balão. Esse aí nem precisava estar dormindo para ter medo, né? Quem estava lá sabe o que eu tô falando. Criado pelo diretor especialista em filmes de terror Wes Craven, Frederick Charles Krueger era filho da freira Amanda Krueger e foi fruto de um estupro coletivo ocorrido em um velho manicômio na rua Elm, quando sua mãe foi trancada por acidente junto com 100 internos por dias. Logo após nascer, sua mãe o colocou para adoção e Fred foi adotado por uma família que o humilhava e maltratava. Depois de matar os pais, ele virou mendigo e, mais adulto, Fred começou a trabalhar em uma fábrica, casou-se e teve uma filha. Ao mesmo tempo, começou a matar crianças, usando um carrinho de sorvete para atraí-las e mais tarde as matar na sala da caldeira onde trabalhava. Tempos depois, sua esposa Loretta descobriu que ele era um serial killer e, ao confrontá-lo, também morreu. Com seu segredo revelado, os moradores da cidade furiosos decidiram se vingar e queimaram a casa da rua Elm onde Fred passava suas noites. No momento que estava sendo queimado, Fred invocou os demônios dos sonhos, que eram 3 serpentes voadoras que têm o poder de tornar real os pesadelos das vítimas. Fred pediu imortalidade e em troca seria o maior assassino dos pesadelos. O primeiro dos 9 filmes da franquia A Hora do Pesadelo, que tem seu nome original A Nightmare on Elm Street, que traduzindo para o português significa O Pesadelo da Rua Elm, foi lançado em 1984 e se tornou tão popular em... Na época em que fazia balões na Luar e Boca, uma tradicional turma da Zona Sul de São Paulo, o Grilo foi com o Boca até uma loja na Zona Leste e comprar uma bobina de Hulk azul. Depois de utilizar um pouco desse papel em um balão, numa conversa decidiram cortar e fazer um modelado de 24 metros com o restante do papel. Passado um tempo, a turma perdeu a bancada e o Grilo saiu da turma, já decidido que faria o balão sozinho. Mas num bate-papo com outro amigo, o Bolacha, que havia acabado de sair da Garotos do Parque, eles entraram num acordo e decidiram fazer o balão juntos. O balão, com leque projetado pelo Carioca Leandro da Gêmeos, levou 40 dúzias de rojões de vara, 20 dúzias de mini vara, 320 de cortadinhos, 50 dúzias de 12x1, 100 dúzias de apito gaiato, 4.000 bombas batom e 12 dúzias de bombas pino. Uma carga de respeito para um balão de 24 metros, né? Ele subiu de um campo em Piracaia na manhã de 1º de julho de 2018 com perfeição e deu um arregaço. E a estrutura só não foi 100% perfeita porque a gaiola de bombas pinos implodiu, o que fez com que o bloco despencasse e devido ao alívio do peso, pouco tempo depois o balão queimou.
O sexto balão aterrorizante de hoje traz meu personagem favorito, o Jason de Sexta-feira 13, como tema no modelado de 10 metros da Camélias, solto em 2020. O filme Sexta-feira 13 nasceu como uma tentativa do diretor Sean Cunningham de ganhar dinheiro pegando carona no sucesso do filme Halloween de 1978, e deu certo. Com um investimento de apenas 550 mil dólares, ele conseguiu arrecadar quase 60 milhões nas bilheterias mundiais e deixou sua marca registrada no mundo cinematográfico. A história concentra-se principalmente no personagem Jason Voorhees, um garoto com hidrocefalia e diversos problemas mentais que acaba sendo isolado do mundo por sua mãe, Pamela. Ele teria se afogado no lago do acampamento Crystal Lake. Jason é conhecido por usar uma máscara de hóquei para esconder seu rosto desfigurado, mas durante a maior parte do segundo filme e início do terceiro, ele usa um saco de pano no rosto, e somente após matar Shelley no terceiro filme que ele decidiu utilizá-lo. Jason teve 12 máscaras ao longo dos 12 filmes da série Sexta-feira 13. Como vimos, a máscara de Jason foi desde esse saco de pano amarrado na cabeça até uma versão futurista da sua clássica máscara usada em Jason X, que foi lançada em 2001. Jason tem um currículo imbatível de 146 pessoas mortas das maneiras mais cruéis possíveis, e é o serial killer recordista no cinema de terror mundial. Por fim, o acampamento Crystal Lake de Sexta-feira 13 existe na vida real e fica em Hardwick, em Nova Jersey. O local, na verdade, se chama Camp Nobi Bosco, e até nos dias de hoje o local preserva diversos objetos e lembranças das filmagens como atração turística. Assim como Fred Krueger, Jason é um ícone da cultura pop mundial, fato é que fizeram até um filme juntos, que foi Fred vs Jason, em 2003. Quando estavam fazendo o peão de 47 metros em 2019, a galera da Camélias decidiu fazer mais um balão paralelo ao 47. Eles montaram uma força-tarefa e optaram em fazer um modelado de 10 metros para levar uma armação do Jason, que sempre foi o personagem que muitos da turma gostam. Com o projeto do balão feito pelo Leandro da Gêmeos e da armação pelo Viola da Listagem, o balão, que tinha exatos 10 metros e 16 centímetros, foi feito em aproximadamente 30 dias e teve uma soltura tensa, já que rolaram boatos de uma denúncia para a polícia. Por isso, tiveram que cortar uma parte da armação, que tinha 17 por 24 e cerca de 1.800 lanternas, para que ele subisse mais rápido. Ele ficou alguns minutos no alto e caiu numa área de mata próxima ao campo e acabou queimando. Para fechar a nossa lista, mais um balão com diversos personagens, o Bagdá de 17 metros da Turma da Baixada, solto em 2016, e eu escolhi o Ghostface da franquia Pânico. Criado por Wes Craven, o mesmo criador da franquia Hora do Pesadelo, em parceria com Kevin Williamson, a série de filmes Scream, que significa gritar em inglês, e no Brasil Pânico, começou em 1996 e teve 5 filmes e uma série até agora. Eles trazem a história de um assassino que usa uma máscara de fantasma e um facão para matar, e antes disso liga para suas vítimas e faz a pergunta mais famosa do mundo do cinema de terror. Qual o seu filme de terror preferido? Não sei de nada, pronto. Em uma das tentativas ele falha ao tentar matar a jovem Sidney Prescott, e a partir daí o assassino passa a ficar obcecado por Sidney e passa a tentar matá-la constantemente, além de matar todos os seus amigos. Além de conquistar os apaixonados por filmes de terror, a franquia Pânico ultrapassou as telas e se tornou símbolo pop, com a inconfundível máscara, que foi inspirada na obra O Grito, de Edward Munch, ganha nas festas de fantasia mundo afora. Mas você sabia que essa franquia foi inspirada em uma história real? Embora não siga exatamente a ordem dos assassinatos e nem mesmo tenha referências diretas aos crimes, Pânico se baseou no serial killer Daniel Harold Rowling, um homem que assassinou 8 estudantes e ficou conhecido como o Estripador de Gainesville. Em 1991, Danny foi oficialmente acusado dos assassinatos, após confessar à polícia que havia matado as 8 vítimas. Quando perguntado o motivo de cometer os crimes, o homem alegou que estava possuído por um demônio chamado Gemini, que o forçava a cometer tais atrocidades. Após as confissões, Danny foi finalmente condenado à morte e executado por injeção letal no dia 25 de outubro de 2006. Como em muitas turmas, a escolha dos futuros projetos é feita em votação, com cada integrante dando a sua sugestão, e foi assim que a galera da Turma da Baixada escolheu o projeto do Márcio, que era um Bagdá de 17 metros inspirado em filmes de terror. Depois de pouco mais de um ano, o balão que teve o projeto feito todo pelo Dudu da Raio do Sol ficou pronto e solto com a bandeira que tinha 20 por 30 no feriado de 2 de novembro de 2016 em Ipelândia. A soltura foi um pouco tensa devido à brisa, mas deu tudo certo e o balão seguiu sentido litoral norte. Quando ele estava caindo, a bandeira caiu e ele seguiu mar adentro e não tem notícias de onde ele tenha caído. Foi uma época onde alguns integrantes da turma não tinham carro e como a sede da turma fica no litoral,
Turma da Baixada Litoral, né? Deu pra entender. Eles tiveram que trazer o balão, a boca, a bucha e a bandeira em um carro e a antena de moto. Imagine o perrengue que passaram subindo a serra todinha de moto, segurando a antena desembalada e toda fluorescente no braço, até chegar em São Bernardo do Campo. Que coragem, hein? Se você não saiu correndo, se lembra desses balões, dos filmes, ou tem algum balão com tema de terror que lembra, comenta aí e conta aqui pra mim. Bem, pessoal, é isso aí. Eu gostaria de agradecer a todos que me ajudaram a contar essas histórias. E se você gostou e não saiu correndo, aproveita e deixa um like aqui no vídeo. Se o vídeo atingir 1000 curtidas, eu faço uma parte 2 sobre esse tema com outros balões e histórias. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, assim sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história, assustadora ou não, sobre o mundo do balão que tanto amamos. Um abraço bem sentado, feliz Halloween e um beijo a todos. Tchau!